Salve, salve galera! Professor Gabriel Silva aqui, dessa vez sem o Vitor Maurício do meu lado. E eu estou aqui para dar continuidade às nossas aulas que servem de introdução ao projeto Enem. Eu queria abordar aqui nessa aula de hoje um dos temas mais importantes para o Enem, que é a Era Vargas, o período de 1930 a 1945 em que o Vargas esteve no poder. Esse é de longe um dos temas mais cobrados pelo Enem, junto com ditadura militar. Então é um tema que vocês precisam dominar para irem bem na prova que vocês vão fazer daqui a pouquinho. E eu vou falar em 5 pontos como que foi essa Era Vargas. Quais são esses 5 pontos? O primeiro é o golpe de 1930, como Vargas chegou ao poder. Segundo ponto importante, como foi a industrialização do Brasil, como Vargas tinha um projeto estatal de industrialização para o Brasil. Terceiro ponto, trabalhismo. Como, naquele momento, foi feita toda uma legislação que protegia os trabalhadores, que a gente pode chamar do início do estado de bem-estar social no Brasil. Quarto ponto, populismo. Como Vargas fazia autopromoção e propaganda de si mesmo para se manter no poder. E o quinto ponto, as ações políticas de Vargas, como eram as relações internacionais no período, como que ele conseguiu reformular o Estado brasileiro de certa maneira enquanto ele esteve no poder. Então, sem mais delongas, vamos direto para a aula, vamos para o que importa. Primeira coisa a ser explicada é como Vargas chegou no poder. Ele deu um golpe em 1930 que acabou tirando do poder o pessoal lá da República Velha, ou Primeira República, que é outro nome que se dá para esse período. A Primeira República foi de 1889 até 1930, ou seja, do fim do Império até o Vargas assumir o poder em 30. E essa Primeira República é marcada por uma notável estabilidade política. Rolaram tretas naquele período, mas são tretas de natureza social, como a revolta da vacina, a guerra do contestado, a revolta da chibata. Esses são movimentos de natureza social, porque politicamente a República Velha foi bastante estável. Ela começa a perder estabilidade, começa a ter de novo tretas políticas ao longo da década de 20, já no finalzinho da Primeira República. E o principal nome do movimento opositor à Primeira República na década de 20 é o movimento tenentista. O que é esse movimento tenentista? São militares de baixa patente, oficiais de baixa patente, que não se identificavam com as políticas públicas da Primeira República, principalmente com o incentivo que o Estado dava para o setor agroexportador. E eles também não gostavam das eleições que eram marcadamente fraudulentas, era o voto de cabresto, eram eleições que todo mundo já sabia quem ia ganhar. Eles demandavam uma moralização política do Brasil. Então esse movimento tenentista, basicamente, ele orbita em torno de 2 pautas. Querem moralização política e modernização e industrialização do Brasil, em oposição a esse período da Primeira República, que favorece claramente o setor agroexportador do café. Esse movimento ganha força ao longo de 20, mas isso não é suficiente para derrubar a Primeira República. A Primeira República vai tomar um golpe muito duro com a crise de 29. A crise de 29 começa nos Estados Unidos, mas se espalha para o mundo todo e chega aqui no Brasil derrubando as exportações de café. Ou seja, o Brasil entra numa recessão no final da década de 20. E isso acabou prejudicando as contas brasileiras, prejudicou as ações do Estado e, portanto, a popularidade da Primeira República. Mas o que vai mesmo fazer a Primeira República ruir é o fim dos acordos políticos que davam aquela estabilidade para a Primeira República. Oficialmente, o Partido Republicano Mineiro e o Partido Republicano Paulista revezavam nas indicações para candidatos à presidência. E em 1930, ia ter uma eleição para presidente, o atual presidente, na época, Washington Luiz, deveria indicar um candidato à presidência que fosse selecionado entre os membros do Partido Republicano Mineiro. Mas ele resolveu romper esse acordo político e indicar um candidato do Partido Republicano Paulista, o Júlio Prestes, para ser o seu sucessor. Como as eleições eram fraudulentas, cheias de voto de cabresto, como eu falei, era claro que o Júlio Prestes ia ganhar, né? Porque ele ia se valer de toda a estrutura fraudulenta do Estado para vencer as eleições. Mas isso é um acordo político quebrado. O Partido Republicano Mineiro ficou indignado e começou a procurar alternativas, conversar com políticos de outros estados para fazer uma chapa de oposição ao Júlio Prestes. A chapa que foi montada foi encabeçada pelo Getúlio Vargas, um político gaúcho tradicional,
que ia concorrer, portanto, contra o Júlio Prestes. Na verdade, essa eleição era mais para marcar uma posição de oposição ao Júlio Prestes, porque todo mundo sabia que o Getúlio Vargas não ia ganhar as eleições por causa da estrutura fraudulenta eleitoral. Mas ainda assim era para marcar uma posição. No entanto, ao longo da campanha rolou um episódio que foi o assassinato do vice-presidente na chapa do Getúlio Vargas, um paraibano chamado João Pessoa, e isso causou uma comoção popular que fez com que todo mundo que apoiasse a chapa do Getúlio Vargas resolvesse pegar em armas para destituir os governantes da Primeira República, no caso Washington Luiz, e o seu candidato à sucessão, o Júlio Prestes. Então são três coisas aí que importam para o declínio da Primeira República. O movimento tenentista, que começa a cobrar moralização e modernização. A crise de 29, que impacta economicamente de maneira muito severa o Brasil. E a quebra de acordos políticos que davam estabilidade para a República Velha. Nesse contexto, dessas três coisas acontecendo juntas, o Getúlio Vargas, portanto, se torna o líder desse movimento que vai tentar derrubar a Primeira República, com o apoio dos tenentes, com o apoio dos partidos republicanos que se viram traídos pela ação do Washington Luiz. Todo mundo vai se juntar, dá um golpe de Estado. Em outubro de 1930, o Vargas chega ao poder. Segundo ponto importante a se falar é o ponto da industrialização do Brasil, que acontece depois que o Vargas já chegou ao poder lá em outubro de 1930. E essa é uma pauta, como vocês podem ver, muito cara ao movimento tenentista da década de 20, com o qual o Getúlio Vargas vai se cercar. Quando ele chega ao poder, ele nomeia vários interventores, que é o equivalente hoje ao governador dos estados, mas esses interventores têm esse nome porque eles não são eleitos, eles são nomeados pelo presidente da República, no caso Getúlio Vargas, ou seja, não é uma ação muito democrática. Esses interventores todos, eles, pelo menos a maior parte deles, é oriunda do movimento tenentista. Então é óbvio que o Vargas tem que encampar essas pautas do movimento tenentista, e uma delas, talvez a principal, seja a industrialização do Brasil, fazer com que o Brasil fosse menos dependente do setor agroexportador. Então o Vargas vai ter uma preocupação em montar um projeto estatal de industrialização do Brasil. Óbvio que já existiam indústrias no Brasil, mas essas indústrias elas existiam por força da iniciativa privada. Não porque existia um projeto estatal de incentivo, de organização da logística, de investimento em infraestrutura, nada disso existia. Dá para dizer até que as indústrias que existiam no Brasil antes de 1930, elas existiam à revelia do Estado, elas existiam por causa da iniciativa privada. A partir de 1930, com o Vargas no poder, o Estado vai se tornar mais atuante na economia, vai tentar promover mais intervenções que revelam um projeto de industrialização do Brasil. Uma das coisas que o Vargas tem que lidar quando ele pensa num projeto de industrialização do Brasil é que o Brasil não tem uma indústria de base. E isso é um grande problema. O que é uma indústria de base? É uma indústria que produz insumos para outras indústrias. Por exemplo, uma indústria de automóvel, para se estabelecer no Brasil, ela precisa de aço, certo? Para produzir esse automóvel. Se eu não produzo aço no Brasil, eu tenho um grande problema. Eu não tenho um insumo fundamental para a produção do automóvel. Então o Vargas, sabendo disso, ele vai começar a tramar uma estratégia para implementar no Brasil uma indústria de base que produzisse esses insumos necessários para uma indústria de bens de consumo duráveis que vai se estabelecer só depois que tiver uma indústria de base, porque sem essa indústria de base eles não têm insumos necessários para a sua produção. Então Vargas, com esse problema em mente, vai começar a traçar estratégias para implementar no Brasil uma indústria de base. Eu vou falar mais para frente disso de novo, no final da aula, mas ele vai encontrar uma parceria com os Estados Unidos, em que os Estados Unidos vai financiar a construção de duas empresas estatais aqui no Brasil que vão ser responsáveis por esse início da indústria de base no território nacional. Então os Estados Unidos empresta dinheiro para o Brasil e com isso Vargas acaba fundando duas estatais, que é a Companhia Vale do Rio Doce, que é uma companhia que tem a função de extrair minério de ferro, mandar esse minério para uma outra companhia estatal, também fundada pelo Vargas, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que vai transformar esse minério de ferro em chapas de aço e, portanto, disponibilizar isso para a indústria que queriam que se estabelecesse no Brasil.
Então o primeiro ponto a ser resolvido era essa questão de fundar uma indústria de base, e o Vargas consegue fazer isso muito com o apoio dos Estados Unidos, mais tarde eu conto por quê, que vai financiar essas obras e a fundação dessas duas estatais. Essas estatais foram governadas pelo Estado até os anos 90, quando essas duas estatais foram privatizadas. Mas então, dos anos 30 até 1990, a Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional eram empresas estatais. Ok, se já temos o primeiro ponto resolvido, uma indústria de base estabelecida no Brasil. Tem outro problema aí também. Qualificar a mão de obra para essa indústria que vai se estabelecer aqui. Num contexto em que o analfabetismo atingia a maior parte da população, era necessário qualificar minimamente a mão de obra para o Estado. E você começa a perceber que o projeto de industrialização do Vargas é tão bem amarradinho que isso está atrelado às primeiras leis criadas no Brasil, tornando o ensino primário obrigatório. Um trabalhador do campo, ele não precisa de grande qualificação. Ele pode ser um bom produtor rural, trabalhar bem, produzir muito, mas ele não precisa ler nem escrever para isso, nem saber fazer contas elementares. Já o trabalhador da indústria, para operar uma máquina, ele precisa ter uma qualificação um pouquinho mais avançada. Pensando nisso, o Vargas torna obrigatório no Brasil o ensino primário, que é o equivalente hoje à primeira, à quarta série do ensino fundamental. Esse ensino vai, desde criança, obviamente, né, porque é obrigatório para as crianças, ele vai promover uma formação um pouco mais qualificada para um trabalhador que precisa ler um manual de uma máquina, que precisa fazer as 4 equações básicas, ou seja, mesmo que de uma maneira muito simples ainda, ele está qualificando uma mão de obra para a indústria que não era necessário quando o grosso da produção brasileira estava concentrado no setor agroexportador. Então ele já tem uma ligação ali de um projeto de indústria de base, mas também está pensando em qualificar a mão de obra, e isso mostra, como o projeto é bem amarradinho, que junto com a obrigatoriedade do ensino primário, ele proíbe o trabalho infantil até 14 anos. Pela primeira vez também no Brasil surge uma legislação proibindo o trabalho infantil, porque era comum crianças de 10 anos já trabalharem no Brasil até então. E por que ele faz isso? Porque essas crianças não têm que estar trabalhando, elas têm que estar na escola, para que depois, adultas, elas sejam profissionais da indústria, trabalhadores, fabris, minimamente qualificados. Então, a gente tem uma preocupação com formação de mão de obra. Então, o Vargas, na verdade, ele está criando toda uma situação. Ele não está trazendo indústrias diretamente para o Brasil, mas ele está criando como se fosse uma cama daquilo que é necessário para surgir a industrialização no Brasil. Uma indústria de base, trabalhadores minimamente qualificados. Tudo isso faz parte de um projeto muito bem amarrado de industrialização para o Brasil. E isso nos leva ao terceiro ponto importante do período lá da Era Vargas. Falei para vocês até agora, portanto, do golpe de 1930 e da industrialização. E a industrialização se linka com o trabalhismo, que é o terceiro ponto que eu tenho para falar para vocês. Só que antes de falar trabalhismo, vou aproveitar aqui para fazer um merchan. Como eu falei no início da aula, isso que eu estou fazendo aqui agora é uma aula introdutória para o nosso projeto Enem, que vai acontecer a partir do dia 24 de setembro. As inscrições são feitas pelo nosso site www.chadehumanas.com.br. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link direto lá para o site de inscrição, e que a gente vai trabalhar do mesmo jeito que a gente trabalhou nos outros projetos, fazendo questões inéditas, e não só tratando essas questões inéditas que seguem, obviamente, o modelo Enem, e abordam os temas mais cobrados na prova do Enem, mas ao fazer uma questão inédita, a gente acaba abordando vários subtemas relacionados ao tema da questão inédita que a gente formulou. Então, cada questão acaba se destrinchando em 4, 5, 6 assuntos que podem cair em prova, e assim a gente consegue cobrir uma área grande de temas que podem aparecer na prova do Enem. Então, se você não conhece os nossos projetos, dá uma olhada aí, porque a gente tem aula que explica como funcionam os nossos projetos, e se inscreve lá, porque a gente está aqui para ajudar vocês a serem bem-sucedidos na prova do Enem. Depois desse merchan básico, a gente volta para o próximo ponto que eu tenho para falar para vocês, que é o trabalhismo. O Vargas, pensando nesse projeto de industrialização, que era um tema caro para as pessoas que apoiam eles, o Vargas, pessoas oriundas do movimento tenentista, que demandavam uma modernização do Brasil, o Vargas pensou o seguinte: beleza, tem indústria de base, estamos começando a formar mão de obra qualificada, só que trabalhador, se
se ele não tiver uma série de direitos mínimos, a chance dele se rebelar, a chance dele se revoltar, a chance dele se organizar em sindicatos, que vão querer também, por sua vez, organizar greves e atrapalhar o projeto de industrialização do Brasil, essa chance é muito grande. Então, antes de brigar com o trabalhador, reprimir o trabalhador, por que não cooptar esse trabalhador para o projeto de industrialização do Brasil? Então, o Vargas, de maneira muito sábia até, ele começa a criar uma legislação, que é uma legislação que defende os trabalhadores, que garante, por exemplo, pela primeira vez na história do Brasil, uma série de direitos trabalhistas, como, por exemplo, o descanso semanal remunerado. Não existia isso até então. Você tinha que trabalhar os 7 dias da semana para sobreviver antes do Vargas chegar ao poder. Ou então, indenização em caso de acidente de trabalho, que era outra coisa que não existia. Se você se acidentou, você vai receber uma indenização por isso, para continuar consumindo. Outra coisa importante, além da indenização, é a questão do seguro-desemprego. Se você acabar se vendo desempregado, você vai ganhar do Estado salário por um período de 3 a 5 meses, para que você mantenha o seu consumo, sua família sustentada, enquanto você procura um novo emprego. Toda essa legislação está promovendo, portanto, uma melhor qualidade de vida do trabalhador, e isso é um dos pontos centrais do trabalhismo do Vargas. Fazer que esse trabalhador seja um trabalhador feliz, no final das contas, porque ele tem uma condição de vida melhor, e, portanto, ele não atrapalhe o projeto de industrialização do Brasil. Então, eu falei que é um terceiro tema o trabalhismo, mas o terceiro tema é um desdobramento do segundo, porque, afinal de contas, a promoção dessa legislação trabalhista faz parte desse projeto de industrialização do Brasil do Vargas. Uma coisa interessante é que ele não está tirando do nada isso. Esse modelo de conceder direito aos trabalhadores é algo que os Estados Unidos está fazendo mais ou menos no mesmo período. Como resposta à crise de 29, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt vai começar a implementar lá nos Estados Unidos um modelo de assistência aos trabalhadores, fazer com que os trabalhadores sejam contratados pelo Estado, tenham direito a uma renda um pouquinho mais digna, para que eles voltem a consumir no contexto imediatamente depois da crise de 29, que no final das contas, a crise de 29 é um contexto, é uma crise em que as pessoas param de consumir nos Estados Unidos. Se elas param de consumir, empresas vão à falência. Se empresas vão à falência, elas demitem gente. Se gente é demitida, ela para de consumir e isso vira uma bola de neve. Então, para tirar os Estados Unidos da crise de 29, o Roosevelt começa a implementar uma série de políticas de proteção ao trabalhador. O Vargas está vendo isso acontecendo nos Estados Unidos e pensa, interessante, vamos fazer a mesma coisa aqui no Brasil, porque trabalhador feliz não atrapalha o projeto de industrialização. De maneira geral, essa criação de uma seguridade ao trabalhador, que garante para ele seguro-desemprego, que garante para ele indenização em caso de acidente de trabalho, garante um salário mínimo, outra criação do Vargas, tudo isso dá para a gente chamar do início, do surgimento de um estado de bem-estar social no Brasil, que é esse estado que promove uma seguridade maior para a maioria dos trabalhadores, mesmo que em caso de demissão ele consegue ainda manter sua dignidade, ganhando um seguro-desemprego até procurar outro emprego, enfim, você está dando segurança para o trabalhador, você está tornando o Estado promotor do bem-estar da população, que é um Estado característico ali que surge nos anos 30 nos Estados Unidos, logo em seguida ainda nos anos 30 aqui no Brasil, e vai se estender até os anos 80 e 90, quando começa a ser desmontado pelo movimento neoliberal, mas já lá na década de 1980 e 1990. Então, responsável por esse estado de bem-estar social, pela criação desse estado de bem-estar social no Brasil, é o Vargas. Isso faz parte desse projeto de industrialização. Talvez o trabalhismo do Vargas seja marcado profundamente pela principal lei trabalhista que ele criou, que é a CLT de 1943, a Consolidação das Leis do Trabalho. Na verdade, a CLT, como o próprio nome diz, é uma consolidação de várias leis que estavam dispersas em vários códigos que existiam no Brasil, e o Vargas pega todas essas leis, junta num único decreto, agora em 1943, e chama esse decreto de Consolidação das Leis Trabalhistas, que numa única lei vai constar todos esses direitos e essas questões de segurança que são concedidas aos trabalhadores. Geralmente o Vargas fazia isso de maneira muito midiática, ele promulgava essas leis e anunciava para o público maior em eventos assim de muito autopromoção, em eventos geralmente no dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. O Vargas organizava uma grande festa
em São Januário, geralmente o estádio do Vasco da Gama, que na época era o maior estádio do Rio de Janeiro, já que o Maracanã não tinha sido construído ainda, vai ser construído só em 1950, para a Copa do Mundo. Então o maior estádio era São Januário. E o Vargas fazia uma grande festa para os trabalhadores lá, com distribuição de brinde, chamava os trabalhadores, ali tinha brincadeira para as crianças, e ele fazia um discurso no meio do caminho dessa festa toda, que rolava lá no São Januário, e aproveitava para anunciar uma lei trabalhista, um direito trabalhista que ele estava, enfim, criando ali naquele momento. Então a criação da CLT é um símbolo desse trabalhismo do Vargas e também nos leva ao quarto ponto importante que eu queria abordar com vocês, porque o Vargas, ao fazer isso, ao criar uma legislação trabalhista, ele está fazendo muita autopromoção também. O próprio evento de anúncio da CLT ou das outras leis trabalhistas, direitos trabalhistas que ele criou, eu falei da CLT em 43, 1º de maio de 1943, mas em 1º de maio de 1940 o Vargas anunciou o aumento do salário mínimo assim, numa taxa absurda. Então essa é uma questão que o Vargas fazia questão de usar como propaganda de si próprio. Não é à toa que essa propaganda deu tão certo que o Vargas vai ganhar um apelido dos trabalhadores que se sentem contemplados pelo programa político dele. Ele vai ganhar esse apelidinho de pai dos pobres, ou seja, um dirigente, um político que pela primeira vez na cabeça dessas pessoas que seguiam quase que cegamente o Vargas, é o primeiro dirigente na história do país que está preocupado com a população trabalhadora, a população mais pobre. Por isso ele vai ganhar, dessas pessoas que se sentem contempladas pela política estatal dele, o apelido de pai dos pobres. Isso nos leva, portanto, ao quarto ponto, que é o populismo do Vargas. O Vargas sabia como ninguém fazer autopromoção. Na verdade, ele até criou um órgão estatal, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha como função fazer propaganda do Estado, das ações do Vargas e, portanto, a autopromoção do Vargas. De novo, o Vargas está muito antenado do que está acontecendo no mundo. Ele não tirou isso do nada. Do mesmo jeito que o Estado de Bem-Estar Social é inspirado no que o Roosevelt está fazendo nos Estados Unidos, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda e o uso político da propaganda para a autopromoção é algo que o Vargas está pegando lá dos regimes nazifascistas que estão rolando na Europa nos anos 20 e 30. A Alemanha nazista talvez seja o exemplo mais impactante de como o regime usou propaganda para se autopromover. O Hitler conseguiu criar um culto à própria pessoa, conseguiu divulgar as ideias dele, muitos por causa do uso da propaganda. Tinha até um ministro, Goebbels, que cuidava só dessa questão da imagem do Hitler, da propaganda do regime e tudo mais. O Vargas está vendo isso daqui do Brasil e pensando, poxa, esses caras têm um ponto. Vamos fazer também a nossa autopromoção, vamos usar a propaganda política para se autopromover. E, portanto, ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda. É interessante, eu já falei isso em outras ocasiões, que o Vargas surfa na onda da tecnologia do momento ao fazer isso. Porque ele está usando principalmente o rádio como um mecanismo de autopromoção. E isso é genial para a época, porque a população do Brasil, como eu disse mais cedo, ela era majoritariamente não alfabetizada e, portanto, ela sequer conseguia ler um jornal, que era a principal forma de informação que existia na época. Obviamente não existia TV naquele período, então o jornal é o veículo jornalístico, o veículo de informação mais importante daquele período. Só que na década de 20 começa a se popularizar o rádio. E o rádio tem uma coisa muito sensacional para um país que tem a maioria não alfabetizada. Ele consegue atingir e informar pessoas que não sabem ler, certo? E o Vargas, de maneira muito sagaz, começa a surfar na onda de uma nova tecnologia. Afinal de contas, o rádio começa a se popularizar no final dos anos 20, começo dos anos 30, e ele pensa, tá aí a nossa oportunidade de ouro de usar o rádio como propaganda política. E ele vai criar uma série de programas como a Hora do Brasil, que vai divulgar as ações do Estado, que vai promover a imagem dele, que vai contribuir para construir esse mito em torno dele da imagem de pai dos pobres. Mas é importante, além dessa questão de construir a imagem de pai dos pobres, que o Vargas tentava se colocar como alguém acima das brigas partidárias. Ele não se colocava como partidário de A ou B, defensor do partido X ou Y. Ele se colocava como acima dessas disputas mesquinhas políticas e como um defensor da população. Ele fazia isso de propósito. Ele fazia isso para se autopromover. A ideia é que ele não está envolvido com essa mesquinharia da política tradicional. Ele estaria, portanto, acima desses interesses mesquinhos ali
naquela posição acima para defender os interesses dos mais pobres da população em geral. Então essa postura apartidária do Vargas contribuiu muito para colocar ele nesse lugar de um mito, de uma pessoa que pela primeira vez está defendendo aqueles desvalidos que nunca tiveram alguém que os defendesse dentro da política. Então olha que coisa interessante, os 4 pontos que eu selecionei aqui para vocês, Vargas chegar ao poder com o apoio do tenentismo, o tenentismo defender a industrialização do Brasil, o Vargas pensar um projeto de industrialização para o Brasil que inclui dar direito aos trabalhadores, para que esses trabalhadores sejam mais produtivos e menos rebeldes, e ao mesmo tempo usar esse sucesso que ele tem com os trabalhadores para se autopromover, tudo é muito bem amarrado. Não é à toa que o Vargas é uma das figuras políticas mais importantes do século XX na história do Brasil. É um projeto de governo que dá para dizer que é a primeira vez que é um projeto, porque antes disso as coisas eram feitas meio a tentativa e erro, era meio que tipo, vamos ver o que dá aí com as nossas ações. Com Vargas não, tem uma organização, tem um sentido, tem uma lógica, tem um projeto estatal para alguma coisa acontecer no Brasil. E talvez seja a industrialização e também ele se manter no poder por o maior tempo possível. Isso nos leva às ações políticas que ele tomou no período em que ele esteve no poder. Eu queria falar de 3 coisas para vocês das principais ações políticas que não foram contempladas pelos outros 4 temas que eu já falei. Primeira coisa importante, que o Vargas está fazendo toda essa autopromoção, mas obviamente ele tinha rejeição também. Tinham setores políticos, principalmente a galera lá que foi tirada do poder com o golpe de 30, ou seja, os principais membros do setor agroexportador, grandes latifundiários, produtores de café. Tinha gente que rejeitava o Vargas. E o Vargas, no final das contas, foi um ditador. Pelo menos em 2 períodos ali, entre 30 e 45, o Vargas governou de maneira ditatorial. Entre 30 e 34, que é o governo provisório, que ele governa sem Constituição, ele faz uma Constituição em 34 e governa de maneira democrática até 37, quando ele dá um golpe nele mesmo e volta a ser um ditador de 37 a 1945, que é o período de 37 a 45 que a gente chama de Estado Novo. Então, na maior parte desses 15 anos, o Vargas governou de maneira ditatorial. E não contente em promover essa imagem de pai dos pobres, que trazia para ele muito apoio popular, a população mais pobre adorava o Vargas, ele vai reprimir também setores políticos que rejeitam o Vargas. Então vai ser um período também de muitas prisões arbitrárias, censura jornalística, censura da imprensa. Você não pode escrever um jornal criticando o Vargas durante o Estado Novo. Ele vai reprimir movimentos, tanto de esquerda, que estão, por exemplo, planejando fazer revoluções socialistas aqui no Brasil, como o Luiz Carlos Prestes, que era um dos principais líderes de esquerda do período, vai ser preso pelo Getúlio Vargas, vai perseguir qualquer tipo de oposição política que pudesse causar um empecilho ao projeto dele de se perpetuar no poder e promover a industrialização do Brasil. Então, embora ele tenha feito várias coisas importantes, como, por exemplo, incentivar o ensino, promover uma educação de melhor qualidade, dar direito para os trabalhadores, vocês não podem perder de vista que ele era um ditador e perseguia a oposição, quem não concordasse com ele. Segunda coisa importante sobre as ações políticas do Vargas nesse período é que o Vargas era muito sabonete, digamos assim, ensaboado pra caramba. Ele é um sujeito que está flertando com todos os espectros políticos, tentando sugar qualquer coisa possível que fosse interessante para as ações políticas dele. Falei, por exemplo, que ele tira lá do Roosevelt essa ideia de promover um estado de bem-estar social, que ele tira do nazismo a ideia de fazer propaganda política. Dois países, né, Estados Unidos e Alemanha, que no final das contas vão guerrear na Segunda Guerra Mundial, estavam de lados opostos. Mas para o Vargas não tinha problema, ele vai tentar negociar com um, vai tentar tirar um pouco de outro. Por isso, Vargas tem relações internacionais muito assim confusas no final das contas. É muito difícil rotular o Vargas. Ele teve várias ações fascistas, ele foi um ditador, mas ele promoveu uma série de benesses sociais importantes. Então o Vargas está ali também no contexto internacional tentando fazer negócio com todo mundo. E ele ficou, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, digamos que até os 45 minutos do segundo tempo, jogando tanto com o lado dos aliados, com o lado dos Estados Unidos, quanto do lado do eixo, da Alemanha nazista, da Itália fascista e do Japão imperialista. Ele tentava tirar o máximo de recursos que ele podia tirar dali.
E ele conseguiu, com isso, fazer os Estados Unidos oferecer um crédito para o Brasil, que, como eu já falei, é o crédito que vai financiar o surgimento da indústria de base aqui no Brasil, da Companhia Siderúrgica Nacional e da Companhia Vale do Rio Doce. O dinheiro necessário para implementar essa indústria de base do Brasil vem dos Estados Unidos, porque o Vargas está o tempo todo ali jogando, se os Estados Unidos me oferecer mais, eu colo com os Estados Unidos. Se a Alemanha nazista me oferecer mais, eu colo com a Alemanha nazista. Inclusive, o Vargas teve várias atitudes para demonstrar aproximação com a Alemanha nazista. Uma delas, inclusive, super impactante. O Vargas acabou deportando a esposa do Luiz Carlos Prestes, que era um opositor político a ele. Luiz Carlos Prestes era um líder comunista. Foi preso. E a esposa dele, que era uma alemã judia, que estava grávida, também foi presa. E o Vargas fez questão de deportá-la para a Alemanha, sabendo que ela morreria num campo de morreria lá na perseguição num campo de concentração. E ainda assim ela estava grávida. O Vargas fez isso em sinal, digamos, de aproximação e de boa vontade com a Alemanha nazista. Ou seja, ele está ali tentando sugar o máximo de todo mundo. No final das contas, ele vai colar com os Estados Unidos, vai pegar esse dinheiro, esse crédito que os Estados Unidos têm a oferecer para o Brasil para construir a indústria de base, e isso vai levar o Brasil a lutar a Segunda Guerra Mundial pelo lado dos aliados. O Brasil manda soldados lá para a Itália para combater a Alemanha nazista. Mas isso mostra esse lado meio sabonete das relações internacionais do Vargas, que está tentando tirar vantagem de onde apareceu uma vantagem possível. A última coisa que eu tenho para falar das ações políticas do Vargas, que pode aparecer em prova, é a pauta que ficou faltando falar lá do tenentismo da década de 20. Falei para vocês que o tenentismo tinha duas pautas. Primeira, moralização política. E a segunda, a modernização e industrialização do Brasil. Já falei muito sobre modernização e industrialização do Brasil até agora, ficou faltando essa parte da moralização política. As eleições na Primeira República são marcadamente fraudulentas, com voto de cabresto e tudo mais. E esses tenentes demandavam que tivesse eleições um pouco mais democráticas, um pouco mais transparentes. E o Vargas vai criar, em 1932, um negócio super importante que existe até hoje para tentar trazer mais transparência para as eleições, que é a Justiça Eleitoral, criada em 1932 pelo Vargas. Qual é a função da Justiça Eleitoral? Se as eleições são organizadas por quem está no poder, como eram na Primeira República, quem está no poder vai fazer de tudo para vencer essas eleições, inclusive se valer de fraudes, certo? As eleições, para elas serem as mais idôneas possível, elas não podem ser organizadas por quem já está no poder, senão essa pessoa vai, enfim, de alguma maneira manipular os dados, vai fraudar as eleições, enfim. Por isso, Vargas cria um órgão externo, tá? Um órgão do judiciário, portanto não do executivo, não do presidente que está no poder, tá? Executivo é o presidente, os ministros e tudo mais. E a Justiça Eleitoral vai fazer parte do setor judiciário, ou seja, um poder separado. E essa Justiça Eleitoral vai organizar as eleições da maneira mais transparente possível, porque ela não é uma parte interessada nas eleições. Ela organiza e vai, portanto, ser menos suscetível a processos fraudulentos, porque, teoricamente, ela não é uma parte interessada nas eleições. Isso é fundamental, porque existe desde então, Justiça Eleitoral existe até hoje, e eu acho esse tema muito interessante para aparecer em prova, porque a gente tem visto recentemente ataques à Justiça Eleitoral, que falam que a Justiça Eleitoral, na verdade, manipula o resultado das eleições, que são ataques sem prova, enfim, vocês já devem ter escutado isso por aí. Mas isso foi criado lá no Vargas justamente como uma pauta do movimento tenentista para moralizar as eleições. Em 1932 surge a Justiça Eleitoral. É óbvio que logo depois o Vargas acaba com as eleições, governa de maneira ditatorial, mas a contribuição da Justiça Eleitoral continua existindo, porque quando volta o período democrático, em 1945, continua existindo a Justiça Eleitoral, como existe até hoje. Então vocês conseguem perceber coisas importantes, só para resumir tudo aquilo que eu falei. Como está tudo muito bem ligadinho. O movimento tenentista é a principal oposição à Primeira República. Quando Vargas chega ao poder com o apoio desse movimento tenentista. Portanto, ele precisa encampar as principais pautas desse movimento tenentista, que são moralização política e industrialização e modernização do Brasil. Então ele faz isso, trazendo uma indústria de base para o Brasil, promovendo a educação para qualificar trabalhadores,
dando direito aos trabalhadores para cooptar esses trabalhadores para o lado do Estado e não causarem problemas na industrialização, fazendo autopromoção das suas ações para se perpetuar no poder, jogando com tudo aquilo que nas relações internacionais é possível jogar e tentando tirar o máximo de recursos da onde vier, seja dos Estados Unidos ou da Alemanha nazista, e criando um código eleitoral que vai, em alguma medida, contribuir para a moralização das eleições, pelo menos no Brasil. Gente, é tudo muito bem amarradinho. Dá para dizer que o Vargas talvez seja um dos principais gênios da política do Brasil no século XX, porque ele está fazendo muita coisa super impactante para a trajetória do Brasil dali em diante. Tá? Se a industrialização, o Brasil é um país hoje que tem indústrias que produzem bens de consumo durável, isso começou lá com Vargas. Se os trabalhadores têm direito hoje no Brasil, isso começou lá com Vargas. Se a educação hoje no Brasil é gratuita e para todos, embora a gente muitas vezes questione a qualidade dela, é porque começou lá com Vargas também. Olha quanta coisa importante que eu estou falando que começou nesses 15 anos em que esse maluco ficou no poder. Ou seja, o Enem vai cobrar Vargas de vocês, porque não tem como contornar o Vargas para se falar da história do Brasil, principalmente a história de 1930 para cá. Eu espero que com essa revisão básica vocês guardem pontos importantes. Eu tentei ser bem esquemático nessa explicação, para não fazer uma aula muito longa e que contribua com vocês, para que vocês saibam pelo menos os pontos centrais, o que é ali mais fundamental do Vargas que pode aparecer na prova do Enem. É isso, pessoal. Não deixem de ver o nosso projeto Enem 2025, não deixem de dar uma olhada no nosso site, não deixem de ver as outras aulas do nosso canal, que a gente está aqui para ajudar vocês e eu espero que a gente consiga isso e vocês tenham sucesso na prova que está se aproximando lá no comecinho de novembro. Um beijo, até a próxima aula.